Bem-vindos ao canal Produz. Hoje desembarcamos no município de Jussara, estado de Goiás. Vamos conhecer a genética lucrativa da Nelore JR. A paixão veio do berço e o amor pelo Nelore só cresceu. Desde menino, Júlio Bernardes já acumulava inúmeras experiências na criação bovina, até tomar posse do seu destino e se tornar um dos maiores e mais respeitados criadores e selecionador de Nelore PO do país. Exigente, buscou a ciência como parceira, transformando a propriedade em um grande laboratório em céu aberto para a produção de genética séria e forte. Para maiores esclarecimentos, ouviremos o pesquisador da Embrapa sobre quais foram os critérios utilizados no rebanho JR e também ouviremos a especialista em pesquisa e inovação da NCP, doutora Letícia Pereira. Não percam essa incrível história e fiquem comigo. Hoje nós estamos em uma das propriedades mais respeitadas, eu não digo de Goiás, mas sim do país, com mais de 50 anos de seleção PO do Nelore. Eu estou falando de Júlio Bernardes. Doutor Júlio, como está? Que prazer estar nessa propriedade e vir aqui poder mostrar para os nossos espectadores quem é Júlio Bernardes e como tudo isso começou. Prazer nosso, muito grande recebê-la na nossa propriedade. Eu sou Júlio Roberto Macedo Bernardes, mineiro, nasci em Prata, Minas Gerais. Várias gerações dedicando à pecuária, então eu creio que por atavismo familiar, esse gosto pela pecuária e também pela medicina. Fizemos o curso primário em Prata, depois fomos para o Rio de Janeiro fazer medicina, eu estava para ficar lá, mas a mamãe sempre insistia, eles tinham mudado para Goiás, para Goiânia, e insistia para eu vir para cá. Eu tinha o convite de um professor lá para ficar lá. Acho que mãe tem o sexto sentido. Eu acabei vindo para cá. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Hoje eu tenho dupla cidadania, mineiro e goiano. E goiano. Adoro essa terra. Estou muito feliz. E a pecuária? A pecuária veio de berço, o senhor acabou de comentar que é de família de pecuarista. Então, naquela época, os fazendeiros moravam sempre nas fazendas, né? E, período letivo, ia para a cidade. E durante as férias ia para a fazenda. E na fazenda, então, eu adorava a cavalo, ajudar. Ali, o papai também não tinha... Quem perde serviço de menina, bobo, né? A gente tinha que ajudar. Dava para a gente muitas obrigações compatíveis com cada idade. Com a idade. Papai tinha muito filho, tinha só 12. 12 filhos? 12 filhos, era o mais velho. Então sempre participei na fazenda, fiz muita coisa com o papai. Tudo. E aí depois fui estudar e terminei medicina e vim para Goiânia. 2 anos estava aqui, comprei uma fazenda no município de Guapó, pequena ainda. E lá eu era fã do Rubi Carvalho. Olha! Do João Humberto Carvalho, do Garção Carvalho, que eram primos primeiro do papai. E esse é um gado maravilhoso. Meu pai era pecuarista, mas gado de corte. De corte. E eles tinham gado de corte também, pecuária seletiva. E as exposições de Uberaba, vi o gado do Rubi Carvalho na fazenda. Que é o famoso gado de pista, né? De pista, achava maravilhoso aquele gado. Sempre tive em mente que um dia eu iria criar também. Então fiquei uns 2, 3 anos no gado de corte e comecei com umas matrizes do Rubico, do João Humberto Carvalho, do Chiquinho de Baixo, aqui de Goiânia. E percorri lá o Seu Torres, os filhos dele eram amigos meus. Beliscava em cada fazenda um animal top, né? E fui criando. Fui para a Bahia, tinha muitos amigos na Bahia. Joãozito Andrade também, belisquei lá. Fazenda Soraya, também tinha um gado muito bom. Os descendentes de Padu e Casano. Então eu fui em vários lugares. Então de cada criatório importante, o senhor pegou um pouquinho? Pegou um pouquinho sempre. Na época não tinha leilões, não era difícil
As fazendeiras falaram, vou te ceder uma. Então assim eu fui formando meu plantel. E sempre eu, como médico, tinha a obrigação de acreditar em genética, né? Uhum. Então logo nós participamos do forjamento no programa da Embrapa. Há quanto tempo o senhor está participando desse programa com a Embrapa? O Embrapa, mais ou menos 25 anos. Na NCP, também mais ou menos 25 anos. O Cláudio me convidou para participar da primeira prova de desempenho dos jovens. E foi a primeira, estou até hoje. E devo muito à Embrapa, porque a gente sempre tem novos conhecimentos, aperfeiçoando. E até a criação da NCP, nós fazemos seleção clínica no olho, né? Então, descartando as vacas, estavam menos leite, pelo bezerro a gente sabe. Né? Uhum. O bezerro mais magro, a vaca estava menos leite, descartava. Vacas bravias, vacas mais sensíveis à seca, vacas mais suscetíveis aos ectoparasitas. É interessante, tem vacas que menos ectoparasitas, outras são mais sensíveis, né? Então a gente eliminava também animais com as verrugas, né, que é uma virose, que ele contamina muito. Então, animal que aparecia verruga, a gente eliminava também, não ficava no rebanho. E aí o senhor quis crescer mais, porque até pela dificuldade que o senhor teve de encontrar animais, na época não tinha leilões, hoje o senhor tem um volume e hoje a pecuária tem também muito para oferecer e de forma mais rápida, né, por conta dos leilões, da internet. Era muito difícil reunir o gado de manhã e à tarde no rodeio, o gado sentia, mas dá muito mais trabalho para identificar. Hoje com a inseminação do tempo fixo, muito fácil, termina um período só, então você não tem que ver fio. E qual é o foco do senhor aqui? Produzir touros? Produzir touros e matrizes e também. Matrizes também. Para nós e para venda. De touros, qual é a finalidade de produzir esses touros? Produzir touros bons, melhoradores, avaliados geneticamente, que não dá garantia de que ele vai transmitir aquelas características, vender esses touros para que eles possam dar lucro aos nossos clientes. E toda atividade econômica tem que gerar lucro. Disseminar toda essa genética que garante lucratividade para outros clientes. Nossos clientes têm um lucro, né? Mais lucro do que com alguns touros que não se preocupam, vêm de rebanho, que não se preocupam muito com o melhoramento. Aqui o senhor trabalha só a pasto? Só a pasto. Quando tem leilão ainda no acabamento, nutrição, na desmama também a gente dá um suporte, só a pasto, mas um suporte alimentar. Porque a seca aqui no Brasil Central é muito longa, 6 meses. Capim seco. Então, sempre que é um animal produtivo, senão ele sente muito. O bezerro, quando desmama, ele não pode deixar de ganhar peso. Vai ganhar menos, mas ele tem que ganhar peso. Se não der um suporte, um pasto bom, ele só perde peso na seca. E quais são as metas para os próximos anos? Minha meta é o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente está bem, mas é tornar-se ótimo. E além do ótimo, se for preciso. Céu é o limite. Isso. Em seleção, céu é o limite, né? Cláudia, eu estou vendo que toda vez que eu for falar de qualidade de trabalho e projeto, eu vou ter que falar com você mesmo, né? É com a Embrapa. A Embrapa, como um todo, ela busca, através de parcerias, desenvolver linhas de pesquisa em consonância com a inovação dentro da pecuária de corte e em várias outras áreas da Embrapa. Nesse caso, nós estamos numa URT, uma unidade de referência tecnológica, Fazenda Tarumã. Então, dentro do sistema de produção, você tem o componente agronômico, todo o componente de lavoura, o componente de floresta e o componente animal, que no caso aqui é uma fazenda de produção de genética de excelência, uma genética lucrativa, uma genética a pasto, buscando aí otimizar todos os recursos naturais. Cláudia, isso aqui são as precocinhas. Quais foram os critérios
seleção? Os critérios de São todas cheias, né? Todas prenhes, em média, com 11, 12 meses. Elas hoje estão com 15, 16 meses, mas já estão prenhes há mais de 3 meses. Na realidade, a gente buscou essa orientação, essa parceria, para a gente usar, inclusive, touros jovens, que são usados hoje, inclusive, nos rebanhos da própria Embrapa. Uhum. Então, a gente avalia essas progênies. Nós teríamos que ter um rebanho de 40 mil vacas. Uhum. Então, a Júlio Bernardes Agropecuária, ela utiliza tecnologias da Embrapa Cerrados e seus parceiros para otimizar os recursos naturais disponíveis e, no caso, uma genética disponível. A precocidade sexual é uma das ferramentas utilizadas aqui. Então, os animais são 100% desafiados, desde que atinjam um peso, são desafiados com 11, 12 meses, 13 meses, e é natural que a gente espere aí na ordem de 60% dessas fêmeas prenhes e que vão parir com 20 meses a 23 meses. Então aqui usa-se também os touros jovens, com as fêmeas jovens, para diminuir o intervalo entre gerações e buscar o ganho genético maior. Na realidade, é aquela história, fazendo uma analogia, é o último cultivar da soja. Da soja. É a geração mais recente do programa de melhoramento. Cláudio, e assim, nós temos vários temas dentro do programa do canal Produz. Então nós não falamos só para o espectador de pecuária que entende quase toda a linguagem que você está falando. Esse aqui é um animal que foi prenhado com 11 meses, que há um tempo atrás isso era um bezerro, a bezerra. Hoje ela está prenha já com 11 e ela vai para 15 meses, né? É o seguinte, elas são, falando igual você falou, no pecuarês. Adolescente. No adolescente. Então é o seguinte, elas são carimbo 9 e 10, olha, certo? Então elas tiveram 11, 12 meses, elas foram expostas, emprenharam e hoje estão com 15, 16 meses. Isso eu vou diminuir o meu ciclo na pecuária e garantir mais que o lucro venha mais rápido. Nós vamos em 5 anos ter um bezerro a mais, Cláudio. Olha só. E outra, um bezerro de última geração, porque a genética dessas fêmeas, elas estão carregando na barrigada, assim dizendo, no seu ventre, os touros jovens também que estão sendo aí recomendados genomicamente para elas. Que vão ser melhor que elas. Que vão ser melhor do que as mães delas e elas, com esses touros, vão ter o quê? Um progresso genético, um ganho enorme. Os filhos, os netos, os bisnetos têm que ser melhores do que os seus progenitores. Letícia, eu estava conversando com o Cláudio sobre os programas que são aplicados aqui na propriedade. E ele falou um pouco da precocidade sexual. Me conta um pouco mais sobre isso. Bom, o Dr. Júlio está com a gente da NCP desde 97, foi um criador pioneiro no estado de Goiás e desde 2014 o Dr. Júlio faz aqui o que nós chamamos de desafio, né, das fêmeas super precoce. As fêmeas aqui, hoje, atualmente, elas entram na estação reprodutiva de 11 a 14 meses e nós na NCP temos um programa chamado Precocidade Sexual, onde nós temos esse programa em que os criadores coletam esses fenótipos dessas novilhas precoces que entram na estação de monta. Nós temos um layout específico para esses dados e eles nos enviam esses dados e nós geramos a nossa DEP de probabilidade de parto precoce, que é a famosa 3P. Como a gente viu o Nelore há 30, 20 anos atrás, quem imaginou-se que hoje nós estaríamos aqui nos últimos 10, 12 anos emprenhando novilha super precoce? Eu falei para ele, 11 meses na minha época era bezerros, bezerras. E hoje nós fazemos o desafio aqui na fazenda, 100% das novilhas nessa idade. E a gente tem alcançado resultados muito satisfatórios, muito importantes,
uma característica extremamente importante quando nós pensamos em reduzir o ciclo de produção, aliada à sustentabilidade ambiental, aliada à sustentabilidade econômica com aumento de produtividade. E não somente das fêmeas, Cláudia. O Dr. Júlio teve 2 touros jovens identificados e selecionados para reprodução programada da NCP, que é um teste de progênie de touros jovens. Então, aqui na Júlio Bernardes Agropecuária, o Dr. Júlio, a equipe, desenvolve um trabalho focado na precocidade sexual, tanto de macho quanto de fêmea. Buscando uma lucratividade mais rápida para o bolso do pecuarista. Mais rápido. E uma intensidade de seleção, um ganho genético muito acima da média. E tirando um pouquinho da Letícia, o que mais temos aí que ainda não foi divulgado, que nós podemos conhecer e passar para os nossos espectadores? Bom, o diferencial aqui da Júlio Bernardes, ele acredita na ciência como um alicerce, um pilar, né, do desenvolvimento de novas ferramentas aplicadas ao campo. Então, aqui no Dr. Júlio, saíram diversos trabalhos científicos, e dentre eles, o último agora que nós desenvolvemos na NCP, a DEP de mocho, o índice de seleção, que aqui foi feito um estudo sobre índice de seleção, tanto para precocidade sexual. O Dr. Júlio, um grande usuário da genômica. Então, o Dr. Júlio tem aqui na fazenda contribuído com diversas ferramentas, onde nós temos aqui na fazenda um campo de estudo, de experimento, onde nós coletamos os fenótipos e geramos as informações. Então, tem muita novidade aqui. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou tirar todas essas novidades de vocês. Vamos lá no outro piquete que eu quero ver os outros animais. Certinho. Letícia, nós estávamos nas precocinhas e agora estamos aqui nas doadoras, né? É aqui onde tudo acontece. Isso. E você é uma das responsáveis pelo acasalamento. Também. Me conta um pouco das novidades que você falou que tem, eu quero ouvir tudo. Cláudia, um grande diferencial de um rebanho de cria, seja ele comercial, seja ele para a produção de genética, igual aqui no Dr. Júlio, né? A gente fala em transferência de tecnologia, é o quê? Fazer uma radiografia do rebanho, entender quais são as necessidades, o que aquele rebanho precisa melhorar, para depois ir em uma central e selecionar os touros. E isso nós fazemos aqui, através das ferramentas e tecnologias da NCP, com o cuidado que o Dr. Júlio tem e equipe, né? E também fazemos a utilização de um programa de acasalamento da NCP, que é o MaxPag, programa de acasalamento genético otimizado, que o Dr. Júlio é usuário desse programa desde que ele iniciou seus trabalhos na NCP. Estamos conseguindo resultados produtivos, econômicos e contribuindo também para aqueles usuários que são usuários dessa solução genética aqui da Júlio Bernardes Agropecuária. E dentre essas novidades, Cláudia, o primeiro aqui é que hoje muito ainda não se sabe assim, às vezes o conceito do SAPE ainda não é muito explorado no gado registrado, produtor de genética. Para o nosso espectador que não sabe, o que é SAPE? O SAPE ele é um certificado especial de identificação em produção, que foi desenvolvido pelo MAPA, e a NCP é um programa outorgado pelo MAPA a fazer essa emissão desse certificado para aqueles melhores animais da safra. Atualmente, hoje na NCP, nós estamos certificando 28% dos melhores animais dentro da safra das fazendas credenciadas no SAPE da NCP. E o Dr. Júlio, mais uma vez, à frente do seu tempo, utilizando essas tecnologias para identificar esses animais melhoradores. E dentre as outras novidades aqui, como nós falamos, né, da ciência e das suas aplicações no campo, nós vamos ter uma aluna de mestrado, Cláudia, coletando aqui os dados de fenótipos que nós vamos... A NCP desenvolveu a DEP de facilidade de parto. E em um evento da Embrapa, junto com a NCP, o Dr. Júlio, né, como um crente da ciência, uma pessoa com ideias inovadoras, e surgiu-se o assunto de fazer um estudo sobre a pelve desses animais, né? E quais as suas implicações no parto distóxico, facilidade de parto. Então aqui esse ano
a partir de agosto, nós vamos iniciar esse estudo em parceria com a Júlio Bernardes Agropecuária, a Embrapa e a NCP. Se fala muito em leite em pó para bezerros. Só que dentro da genética em evolução, eu quero uma vaca que dê leite. Essa vaca que ela não consegue dar o leite para o próprio bezerro, ela tem que ser descartada. Ela é descartada. E aqui na Júlio Bernardes a gente tem um critério muito rigoroso com essas questões relacionadas à habilidade materna, porque para produzir um bezerro de qualidade, uma fêmea que vai ser uma futura matriz no rebanho, um tourinho que o Dr. Júlio vai fazer a venda tecnológica para esse tourinho, o que tem que ser? Uma vaca que desmama um bezerro pesado. Então, o nosso primeiro critério utilizado aqui na fazenda é a habilidade materna das fêmeas. E quem é negativo, não produz leite, desmama leve, a gente faz o descarte desses animais. Então, que vocês é totalmente contra essa questão de leite em pó, isso aí gera mais despesa para a propriedade. Despesa para a propriedade. A genética ela é um investimento mais barato, permanente a longo prazo. Então, em 5, 10 anos, você melhorando essa característica, produção de bezerro desmama pesado e principalmente nas novilhas super precoces, né? Nas precoces, quando elas vão ter seu primeiro parto. Quais são os critérios para descarte desses animais que não geram uma quantidade de leite para desmame do bezerro pesado? Primeiro ponto, avaliação genética para habilidade materna, que hoje na NCP é o MP120. Vaca negativa, nós descartamos que a gente sabe que o resultado na prática tem alta correlação, então a DEP funciona. E segundo passo, nos acasalamentos aqui, juntamente com a equipe, Dr. Júlio, Dr. Cláudio, a gente passa vaca por vaca. A gente tem toda a história pregressa dela, produtividade, aos 120 e aos 210 dias de idade. Nós temos as elites, as superiores, inferiores e comum. Essa, da metade para baixo, a gente descarta. E um outro fator muito importante, assim, que até quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Júlio, ele gosta muito de ensinar, né? E isso é muito importante que a gente aprende todos os dias, né? Muito. A gente está aqui do lado da ciência, mas todo dia é dia de aprender. E nós aprendendo com vocês e passando para os nossos espectadores. Isso mesmo. E um dos critérios muito importantes, aquela vaca é um exemplo, que é a simetria do úbere, né? As tetas cônicas, pequenas, simétricas, vacas que a gente sabe que tem às vezes o teto muito grande e grosso, né? A gente sabe que o bezerro tem dificuldade de mamar e isso impacta negativamente no desempenho dos animais. Então a gente olha tanto da parte genética quanto fenotípica do animal. E no Dr. Júlio, às vezes quando a gente vem olhar os bezerrinhos nascidos, e às vezes tem aqueles bezerros mais magros, mais fraquinhos, quem é a mãe? E a gente já faz um corte ali, separa e descarta o animal. Curiosidade dos leigos, né? A imaginar que quanto mais a teta é maior, mais facilidade, mais leite o bezerro vai ter. E não é, né? Não, é totalmente ao contrário. Mais dificuldade o animal vai ter para conseguir, principalmente nas primeiras mamadas ali do colostro no nascimento. O colostro é extremamente importante para a imunidade e desenvolvimento do animal. Então, se naquelas primeiras horas do nascimento o animal não consegue fazer uma ingestão de qualidade desse colostro por conta desse formato dessa teta, o animal vai ter o desempenho dele para o resto da vida dele prejudicado. Doutor Júlio, eu queria um acréscimo do senhor sobre a minha conversa agora com a Letícia, a respeito da habilidade materna, das tetas, dessa questão do desmame. A Letícia abordou muito bem e essa característica, a habilidade materna, é muito importante, né? Porque cria um bezerro pesado, no desmame esse bezerro vai valer mais, que hoje a gente vende bezerro de corte, né? Filho desse touro, pelo peso. Então, a vaca tem que alimentar bem, é um bezerro saudável, pesando bastante. Então, todos os bezerros têm que ser amamentados no pasto. Não vai para o curral. Uma vaca que tem um teto maior, que tem que ir para o curral,
para chegar no brete, botar o teto maior na boca do bezerro, essa vaca será descartada. Se tiver que ir ao curral para amamentar, só perdoamos alguma novilha que às vezes incha muito o úbere. Quando o bezerro vai mamar, tem tetos pequenos, tudo, mas dói. Então a gente banha com uma água morna, uma água de sal. O primeiro dia vai, mama. Segundo dia já desinchou, ela já não sente dor. Pronto. Aí não foi um problema dela, né? Um problema fisiológico de retenção de líquido que muitas grávidas têm, incham muito. Então essas a gente perdoa uma vez. Mas no mais tem que mamar no pasto, senão é uma candidata a descarte. Cláudio, nós estávamos conversando desde o início sobre todos os projetos, todos os que é aplicados aqui, e você está falando da URT. O que é a URT? Conta para nós. O URT é a Unidade de Referência em Tecnologia, Transferência de Tecnologia. Nós temos várias modalidades, mas são unidades apoiadas pela Embrapa, que são fazendas que têm uma parceria no sentido de testes de materiais de cultivares, de forrageiras, manejos, processos, produtos, tecnologias em geral. Então, é um campo de provas. Por isso que tem exatamente um contrato de parceria de cooperação técnica entre a Júlio Bernardes Agropecuária e a Embrapa Cerrados. Então aqui, por exemplo, aqui é uma fazenda que você tem o sistema de produção de LPF. Esse é um modelo. Você tem várias modalidades, né, igual no Brasil inteiro, mas aqui nós optamos por integração lavoura, pecuária, floresta, pasto. Então é o seguinte, os pastos são rotacionados, utilizando cultivares da Embrapas e ou de parceiros, e aí nós fazemos as avaliações e medições, e esses resultados retornam para a pesquisa. Então, por exemplo, nós temos aqui mais de 4 cultivares de braquiárias, mais de 5 cultivares de pânico, que são utilizados tanto na renovação de pastagens e para reforma, porque renovação você muda a gramínea. Então, por exemplo, nós temos aqui ao lado um pasto que já foi milho e foi plantado em consórcio com capim, paredão. Aqui do outro lado, uma braquiária brisanta já manejada, rodando de vários anos. E aí cada uma com a sua capacidade de suporte, com a sua taxa de lotação, com as suas particularidades. E a máquina conversora de capim em quilo de carne em cima, que é o componente genético animal. Eu estou fazendo isso para quê? Então eu tenho que medir o que está sendo agregado, qual a genética que está dando certo, qual que é a taxa de lotação num pasto novo, num pasto mais usado, consumo de sal, enfim, é um campo de provas. Então, por exemplo, nós já fizemos vários dias de campo, visitas técnicas, onde nós temos pesquisadores da Embrapa, o pessoal da forragem, da nutrição, da floresta, que vem aqui apresentar os resultados, né? Eu vou fazer uma unidade demonstrativa, né? Então a gente tem, esse sentido é o RT, é um campo de provas a céu aberto. Qualquer produtor pode agendar, entrar em contato com a fazenda e fazer visita. Isso agrega porque a gente bate muito nessa mesma tecla da preocupação com os pastos. E aqui vocês demonstram que quem preocupa e faz e pratica isso tem pasto o ano inteiro, né? Você tem duas coisas que você tem certeza. Uma que um dia você vai partir para outra melhor. A outra que vai ter seca e vai ter água. Então se vai ter seca todo ano, então você tem que estar preparado para isso. Então você não vai querer colher cereja plantando limão. Então você tem que estar preparado para a seca que vem todo ano. Ela pode adiantar um pouquinho, pode atrasar um pouquinho. Então você tem que ter o quê? Recursos naturais adequados, recursos vegetais, né? Ou seja, no caso, forragem de qualidade, alimento de qualidade, que vai nos dar o quê? Uma oferta de alimento de quantitativa, né? Ou seja, com qualidade e quantidade, e você tem que ter o componente genético adequado, adaptado
Não adianta criar bibelô, não é esse o objetivo. É um animal a pasto que vai converter, tanto na seca como nas águas, o alimento que lhe é fornecido, produzindo mais quilos por hectare por ano. Como aqui se produz também alimentos, seja silagem de milho, silagem de sorgo e também carne, então nós estamos falando em quê? Reais por hectare por ano, né? Então, nesse sentido, é que a gente fala que o componente genético animal tem muita importância. Outras pesquisas, no caso que no teste de desempenho de touros jovens, que a Fazenda Tarumã também faz parte, o componente genético animal, com o mesmo ambiente, o touro avaliado, o animal avaliado, como é o caso dessa ORT, ele chega a agregar de 15% a 27% no ganho de peso. Entendi. Com a mesma forragem, com o mesmo alimento. Então, uma coisa que também é muito importante falar é que os animais identificados para eficiência alimentar, não só na Embrapa Cerrados, mas também em outros locais de pesquisa e que geram as DEPs de eficiência alimentar, também são utilizados aqui. Então a tendência é que você seja cada vez mais efetivo nessa utilização do recurso forrageiro, mantendo o mesmo ganho, porém consumindo menos. Isso tem uma pegada toda, juntamente com todo o sistema de LPF, tem uma pegada toda no sentido da pecuária de ciclo curto e na mitigação de gás de efeito estufa. Na verdade, vocês criaram uma fazenda modelo. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. E aí nós temos vários colegas que já trabalharam, já tivemos aí, eu gosto sempre de falar, o João K., aí tivemos aqui já palestras, Marcelo Aires, Cláudio Caria, Eduardo Eifert e vários outros, Elvio Abadia, que eu não vou nem falar mais porque a gente pode ser injusto com algum deles. Cláudio, e quando eu falo, mas ele tem uma propriedade assim porque ele tem condições. Não, isso é um investimento para me ter mais lucro, né? Foi ótima a sua colocação. Não existe pequeno, médio e grande. Existe o eficiente e o ineficiente. Então, para a Embrapa, todo mundo é produtor. Então nós temos ORTs em vários outros segmentos, vários outros produtos, que são pequenas. Fazendas pequenas e que são extremamente eficientes e são referência. Por exemplo, fazendinhas agroecológicas, fazendas de pequeno porte, mas que têm uma eficiência muito grande. Então é o seguinte, a eficiência cabe em qualquer lugar. A tecnologia existe, ela tem que ser aplicada, usufruída pelo produtor rural, independente do porte dele. Inclusive nós estamos aqui num corredor que ele traz uma atmosfera especial para os animais, né? Tudo aqui é bem pensado, né? Você faz um manejo. Por exemplo, aqui foi estabelecido nas periféricas da divisa dos pastos o plantio de árvores. Aqui é mogno, né? Então você faz o manejo dos animais. Pronto, um calor danado aqui, Vale do Araguaia, né? 38 graus. E, olha, até o animal voltar para o piquete dele, ele vai passando aonde? Na sombra. Ele tem que ter ambiência. Então existe essa questão de conforto, né? Então é o conforto, é o manejo adequado, manejo sem gritaria, manejo de acordo com as normas de etologia, né? Você ter a parte toda, entender o comportamento animal, respeitando a velocidade de fuga. Fez esse trabalho, manejou, ele volta para o pasto. E ele está na memória. Eu vou para o curral, mas eu não vou sofrer. Não vai. Não vai ter sofrimento. Ele não pode associar o curral, o manejo, a algo que vai causar dor, que vai causar estresse. Porque aí o gado, os animais vão ficar o quê? Reativos. Não vão querer ir para o curral. E aí é o seguinte, você pensa a demora de se manejar um animal bravo, um animal estressado. Ao custo disso, horas homem, né? Porque o custo da mão de obra, por exemplo, se eu manejo um lote em 1 hora, com animais estressados, com animais bravios, você não vai fazer em 2 horas. Aí o custo
Vai aumentar. Então, é ruim para todo mundo. A falta de tecnologia, a falta de bom senso, a não aplicação das tecnologias que existem e estão aí. E é por isso que vocês trabalham diariamente em busca de sempre querer mais avançar, né, Cláudio? Exatamente, é. Eu só queria falar uma coisa também, que essa fazenda, ela contribuiu para a formação de um rebanho que você vai conhecer, da Embrapa, que é BRGN. Olha. Canelore, marca Embrapa, certo? Ela contribuiu enormemente com matrizes para a formação desse rebanho da Embrapa. E houve a retroalimentação. Animais da Embrapa, cerrados, depois vieram para cá para serem trabalhados aqui. Então existe essa troca de informações no banco de dados para que nós tenhamos mais assertividade nos programas e nas recomendações que nós estamos. Cláudio, nós acompanhamos vocês há muito tempo. A Produz acompanha os trabalhos da Embrapa há muito tempo, né? E sempre teve a Embrapa como referência, não só na questão de pecuária, como em outras culturas, mas sempre. E o que a gente tem, peguei uma revista muito antiga aí, que tem uns 15 anos, e eu vi o quanto é atual. Quer dizer, vocês trabalham lá atrás para mostrar algo muito atualizado que ainda é aplicado, né? Que não passa. Está na missão da Embrapa oferecer soluções tecnológicas e estar na vanguarda do conhecimento, né? Para o produtor. O nosso cliente é o produtor rural. Uhum. Então nós temos obrigação de sempre oferecer, mostrar caminhos. Uhum. E nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco. Então é uma retroalimentação saudável entre o setor produtivo e a Embrapa. Uma coisa que chama muita atenção hoje por exemplo, o Centro de Desempenho Animal, né, que é um centro de excelência em fenômica, de coleta de informações, que está em Goiás, na Embrapa Cerrados, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão. Então nós geramos conhecimento, medindo aí características importantíssimas e que dói muito no bolso do produtor, Sim. que é a eficiência alimentar, consumo, conversão, consumo alimentar residual, ganho residual. E se você pensar que Goiás é o estado que mais confina nesse Brasil, material genético, touros, que tem a característica de ajudar com desempenho e economia no bolso do produtor rural, acho que está em perfeita sintonia com as demandas do pequeno, médio e grande produtor. No final, quem ganha é toda a sociedade, né? A sociedade como um todo. Cláudio, eu estava conversando com o Dr. Júlio, com a Letícia, com o Cláudio. Os programas são importantes, mas o manejo aqui dentro é importantíssimo para que tudo isso dê certo, né? Sim. Como que é coordenado aqui? Aqui o manejo nosso aqui, sabe, nós prezamos muito pelo manejo. E a turma também é bem treinada, faz vários cursos pelo Senar, então assim, não gosta que bate, não gosta que grita, nem nada, esse tipo de coisa. E é uma turma bem capacitada mesmo, sabe? É uma turma aqui bem treinada e funciona bem. Eu vi que a calmaria aqui é impressionante, né? Sua, do Dr. Júlio. Tudo. Começa pelo Dr. Júlio, né? Que ele é muito calmo, até assim, ele não é uma pessoa assim que conversa bastante com a gente, ele explica o porquê que tá errado, não é aquele patrão assim que chega, não, é aquele patrão, não, isso aqui é assim, é na maior calma. Aí passa essa tranquilidade para nós e eu passo para os funcionários também e nós conseguimos executar o serviço bem feito. Porque ele gosta aí dessa calmaria, o gado tranquilo, desse jeito aí. Que maravilha, Cláudio. E o seu dia a dia aqui? Você mora aqui, né? Eu moro na fazenda. E você coordena quantos funcionários aqui? Mas é 11 funcionários, 5 vaqueiros, tratoristas, então é uma equipe. Então trabalha todo mundo junto, um ajudando o outro, uma família. Uma família. Uma família. Isso. Parabéns, porque o que nós estamos encontrando aqui realmente é uma fazenda de muita paz, de muita... Isso, muita tranquilidade mesmo. Muita tranquilidade. Sim.
Cláudio, que grande aprendizado, né? Que maravilha. Dr. Júlio é uma história na pecuária brasileira, mas teve um começo, né? Sim. E aqui teve um quadro atrás de nós aqui que diz muito isso, né? Sim, tudo tem um começo, né? Um dos primeiros touros de destaque do Dr. Júlio foi o Voltaire, depois o Voltaire 2. Naquela época as avaliações eram mais ligadas à funcionalidade, só, né, à pista. Aí surgiram os programas de melhoramento, a NCP, e aí o Dr. Júlio também foi evoluindo no programa da NCP, nas provas de teste de desempenho de touros jovens, participando de provas de ganho de peso. E aí, nessas provas, ele teve vários touros de destaque, inclusive de eficiência alimentar. Touros. Exemplos? Por exemplo, o Mandão JR, que é um touro que foi destaque na eficiência alimentar, foi contratado pela Accelerated Genetics e está aí hoje, liderou o sumário muito tempo, muito tempo, como touro jovem e depois como touro adulto, e até hoje está aí, entre os líderes de avaliação e um dos líderes de venda na Accelerated Genetics do Brasil. Aí depois, não nessa ordem, mas similar, veio o Vértice JR, que também um touro que deixou, tanto o Mandão como o Vértice, deixaram muitas novilhas, muitas vacas que são mães de touros também. E o Vértice foi coletado na ABS, e lá também se destacou e foi certificado na reprodução programada da NCP, um touro que recebeu o diploma na reprodução programada. E o Gengis Khan, também avaliado na Embrapa e destaque nas provas de ganho de peso e na eficiência alimentar, e também coletado na Accelerated Genetics. O Gengis Khan é filho do Mandão. Olha só. A fruta não cai longe do pé. Mandão e vaca campeão. Construindo o futuro. Isso. E agora, mais recentemente, tem um King JR, que está na CRV Lagoa, e que tem várias prenhezes naquelas novilhas, naquela vacada que vocês viram aí. Então, geração após geração, construindo, baseado em desempenho e identificação, e touros identificados geneticamente, quanto às características de crescimento, reprodução, esses touros que eu falei na eficiência alimentar, que estão sendo aí amplamente utilizados tanto no plantel da Júlio Bernardes Agropecuária, como no Brasil inteiro, né? Touros de sucesso nas respectivas centrais que eu mencionei. Não tem como, né, Cláudio, a gente aqui presenciando tudo isso, não tem como um trabalho tão sério, em conjunto com vocês, dar errado, né? Não é à toa que passa de 50 anos, né? Passa de 50 anos e uma característica é que está sempre inovando, né? Sempre buscando informações, sempre buscando estar aí, tá na vanguarda tecnológica, né? Dr. Júlio é um visionário. Sempre foi, né? Ele é um visionário. Dr. Júlio, foi um grande passeio hoje, né? Passar o dia aqui com o senhor, conhecer tudo isso. E principalmente aqui é um exemplo de propriedade falando em produtividade e sustentabilidade. Conta um pouquinho para nós o porquê manter toda essa estrutura, além do que o senhor já preserva, o replante que o senhor faz aqui. Hoje é evidente que é muito importante a manter a natureza, né? Ter os cuidados, manter as reservas, porque se eu desmato aqui, vou ter uma produtividade, embora preserve a reserva legal, é importante que eu também tenha cuidado em manejar, em evitar erosões, queimadas, né? E tudo mais. Tem que manter, nós temos uma responsabilidade de manter o nosso planeta. Cada pessoa tem essa responsabilidade, mesmo que não seja um ruralista. O urbano também, cada um tem. Nós vemos lá aquelas enchentes grandes em Goiânia, em toda a cidade, São Paulo, por exemplo, por quê? Jogam lixo,
plástico, vai entupindo, né? As drenagens da cidade, então causa aquelas enchentes. Nós sempre tivemos em mente que aqui a gente ia explorar a terra, mas ia também procurar preservar a natureza. E orientamos os nossos funcionários também no sentido de todo lixo tem a destinação, o local certo, não esparramar plástico, botina velha, nada disso. Então a gente sempre pensou nisso, em preservar a natureza, que é a nossa mãe. Assim como a gente tem a nossa casa, procura manter a casa limpa, aqui é a nossa grande casa, a natureza. Então a gente tem que manter essa natureza limpa. E sem ela nós não conseguimos unir essa grande produtividade que nós estamos vendo aqui, né, em outras propriedades que também tem essa mesma consciência, né, doutor Júlio? Hoje a gente procura, se as pastagens, procura mantê-las limpas para maior. Se eu tenho pragas daninhas, estão competindo com o capim. Então eu tenho que eliminar as pragas para que o capim saia mais sem competição com água, com adubo, com sol. Né? Então, claro que a pastagem vai produzir muito mais massa. E com isso, então, aumenta a capacidade da minha fazenda. Aumentando a capacidade, então eu tenho mais arrobas em cima da mesma área e eu vou, então, ter uma remuneração melhor. Falando em remuneração e arroba, como que é feita a comercialização de todos os produtos aqui da fazenda? Existe uma abertura para visitação? Como que é? Não, nossa fazenda está sempre aberta. Os nossos clientes, quem quiser vir, tem muitos que vêm, às vezes nem para comprar, às vezes tem um planejamento para comprar o próximo ano, quer conhecer o gado, ver possibilidades, né, como o negócio. Então está sempre aberta para a visitação. E a comercialização, ao longo de muitos anos, houve variações. Tivemos leilões durante muitos anos em Água Boa, como Murição. Tivemos outros leilões também, me convidavam. Tivemos leilão 5 marcas, eu e mais 4 companheiros, fizemos durante vários anos em Goiânia. E depois, naquela época, os leilões, nós vendíamos por 12 parcelas. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Acho que interesse da própria leiloeira, que a leiloeira recebe à vista e nós ficamos 12 meses, foi para 15, 18, 20, hoje está em 30. E quando vende lotes maiores, 40 meses. Não tem cabimento. Se o pecuarista leva 2 anos para produzir um touro, né? 2 anos, mais de 2 anos, porque insemina 9 meses e meio. Aí nasceu o bezerro, vai vender com 2 anos. Então só aí já são 3 anos praticamente. 3 anos. Né? Você vende para 30 parcelas, vai dar 2 anos, mais 2 anos. Né? Então 4 anos para você oferir um lucro. E quem faz o leilão recebe à vista na hora. Faz muitos leilões ao ano, você faz 1, 2 leilões. Então teve um período então que nós só vendíamos aqui. Por quê? O comprador vem, ele compra mais barato, porque não tem comissão para pagar. Vê as matrizes, o que ele está levando, vê a avaliação com a gente. E nada é feito assim, porque no leilão é tudo muito rápido, tem decisões rápidas. Não pensa, escolhe à vontade, né? Aparta. Então nós mantivemos essa maneira de comercializar muito tempo na fazenda. E na Embrapa nós temos o leilão lá, na prova dos touros jovens, né? Então lá nós participamos do leilão. E alguns, às vezes, o leilão convida, eu também de vez em quando faço, mas eu não gosto muito. Não. Mas o principal é a venda, aqui na fazenda. Assim o senhor convida todos que têm interesse em conhecer a genética Júlio Bernardes a vir aqui, né? Toma um café com o senhor, dá um passeio na fazenda, conhece como tudo funciona, que não tem nada de excepcional, não existe bolha. Eu quero uma mensagem do senhor para os nossos espectadores, que aqui nós encerramos esse episódio que foi fantástico, conhecer uma propriedade que é um exemplo para não digo todo o país, mas mundialmente, onde se preserva, se cria, se produz e tem uma rentabilidade. Tanto que o senhor está há mais de 50 anos no negócio. Então isso é uma prova
única de que vale a pena trabalhar dessa forma. Deixa uma mensagem, doutor Júlio. Primeiro eu quero agradecer a você e toda a sua equipe, impressionado com o trabalho que vocês realizam, né? A praticidade, a organização, gostei muito, então quero deixar meus agradecimentos. E a mensagem que eu deixo para esse Brasil todo é que eu tenho muita experiência no Brasil, sempre fui ufanista acreditando no Brasil, mas nós estamos num período muito negativo. Eu espero que tudo volte às condições normais de justiça, né? De honestidade, que a gente volta no Brasil que era tão tranquilo, tão promissor, país tão rico. Imagina que nós temos 8.000 quilômetros de costa, 200 milhas de mar, 12% da água doce do mundo. Temos vários climas. Qual país que tem pelo menos duas safras de sequeiro por ano? Isso é uma dádiva de Deus. E mais uma vez o Canal Produz agradece a todos vocês e principalmente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui trazendo para vocês a verdade do que é o agronegócio brasileiro, trazendo essa pecuária, esse exemplo de propriedade onde a produção, a sustentabilidade e a rentabilidade andam juntos. Obrigado por mais este momento e até a próxima. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Canal Produz. Conhecemos o criador e selecionador de Nelore Júlio Bernardes e todos os projetos aplicados na Fazenda Tarumã. O amor, a dedicação e a seriedade com que é tratada a produção bovina nos surpreende. Júlio nos afirma que trabalha para o crescimento e maior fortalecimento da raça no país. Cada detalhe na propriedade é cuidadosamente projetado, desde os imensos corredores arborizados para o bem-estar animal até a divisão dos pastos para um excelente manejo de pastagem. O respeito pela terra e o carinho com os colaboradores e parceiros só nos dá certeza que mais projetos assim fará da nossa pecuária a maior e mais sustentável do mundo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estar com vocês e ter a sua audiência. Te aguardo no próximo episódio e até lá!